Olá, ouvinte do Sotrec na Escuta. Nós damos início a mais uma temporada do podcast que traz tendências de mercado, insights valiosos e dicas de tecnologia e equipamentos para otimizar a sua operação, seja qual for o mercado em que você atua. Essa nova temporada vai falar tudo o que você precisa saber sobre reformas certificadas de equipamentos e componentes Caterpillar. O que é, como funciona, se tem garantias e muito mais. Fique ligado que essa temporada tá só começando e vem muita coisa boa por aí. E o ritmo continua o mesmo. Especialistas da Sotrec trazendo informações altamente relevantes para o seu negócio num bate-papo descontraído. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre a reforma certificada e seus benefícios. Dou as boas-vindas aos nossos convidados, Alexis Chaia e Thiago Ribeiro, especialistas corporativos de peças. Muito obrigado, Alexis e Thiago, pela presença de vocês. Boa tarde, Vinícius. É um prazer estar aqui. Espero hoje tirar todas as dúvidas aí relacionadas às reformas certificadas. Olá, Vinícius. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, podendo trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de discussão sobre esse assunto tão interessante que são as reformas certificadas. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é transformar equipamentos antigos em ativos poderosos com a reforma certificada CAT. Começamos pelo básico. Afinal, o que é reforma certificada CAT, Thiago? Bom, Vinícius, antes de mais nada, é interessante que os nossos ouvintes eles saibam que os equipamentos Caterpillar eles têm um grande diferencial de mercados. Eles são construídos para poderem serem construídos, tanto os equipamentos quanto os componentes Caterpillar. E a ideia da reforma certificada é pegar um equipamento que já teve a sua primeira vida útil e passar ele por um processo de reforma certificada Caterpillar e dar uma segunda vida útil, seja para esse equipamento ou para esse componente. Ou seja, a gente está falando de um equipamento novo de novo. E Alexis, como que ela se tornou um serviço diferencial para revitalizar equipamentos? Bom, Vinícius, a reforma certificada Caterpillar, ela é um processo, de restauração de máquina, sistema ou componente. E esse serviço ele segue uma série de premissas definidas pela Caterpillar. Então tem peças que devem ser substituídas, atualizações de produtos, isso é um ponto interessante, tá? Na reforma certificada, você tem atualizações de produtos que devem ser incorporadas a esse sistema, componente ou máquina. Tem uma série de procedimentos que precisam ser executados, teste de motor e transmissão e dinamômetro, verificações de qualidade. Enfim, isso tudo para garantir a confiabilidade e o desempenho desse seu equipamento igual ao de um equipamento novo pós a reforma certificada. É bem importante estabelecer essa premissa. Para a gente ir a fundo, como funciona o processo em si, Thiago? Vinícius, o processo é bastante detalhado. Ele envolve critérios específicos determinados pela Caterpillar, que são substituições de peças obrigatórias, incorporação de atualizações de engenharia, verificações rigorosas de qualidade durante e após o processo de reforma, ou seja, quando termina a reforma a gente faz todo um processo para garantir que aquele componente, aquele equipamento seguiu os padrões exigidos pela Caterpillar. É um processo definido pela Caterpillar e executado por nós da Sotrec, respeitando sempre o padrão mundial CAT. Muito esclarecedor e com forte apelo para aumento de produtividade, né? Com certeza, as reformas certificadas têm como principal objetivo fazer com que o equipamento volte a ter a mesma disponibilidade e produtividade de um equipamento novo, dando maior tranquilidade aos nossos clientes e parceiros. Ou seja, o cliente ele vai ter um equipamento produzindo igual a um equipamento novo, porém por uma fração do preço que seria do equipamento novo. E quais são os tipos de reformas certificadas oferecidas pela CAT? Basicamente são 4 tipos de reformas certificadas que a gente tem, e aí dependendo da aplicação e da extensão da reforma, que elas se separam, né? Então a gente está falando do CMCR, que é a reforma certificada do componente. Eu posso certificar separadamente somente um componente ou sistema. Posso fazer uma reforma certificada do motor, da transmissão, do comando final, do eixo, tá? Então a gente tem essa disponibilidade de fazer a certificação do componente. Esse seria o que a gente chama de CMCR. Um nível acima está o CPT, que é a reforma certificada do powertrain. Essa reforma ela já engloba todo o trem de força do equipamento, que ele vai lá desde o radiador, motor, conversor, transmissão, eixo e comando final, tá tudo englobado dentro do que a gente chama de CPT. Depois disso a gente tem o chamado CPT Plus, que é o powertrain, a reforma completa do powertrain, mais o que a gente chama de Plus, ou backlogs. Backlogs são os itens adicionais que precisam ser reformados, que são levantados em uma análise técnica da máquina, que vão ser itens de hidráulica, estrutural, enfim, eletrônica, são o plus da máquina.
E por fim, o CMR, que é a reforma mais completa de todos, é a reforma completa de máquina. Aí está totalmente contemplado os itens de máquina, que vai desde parte de transmissão, elétrica, hidráulica, estrutural. E Vinícius, e essa reforma ela é tão completa que a sua máquina pode sair com o orímetro zerado e com o novo número de série, tá? E quais são as principais vantagens de optar pela reforma certificada CAT, Alexis? Então, Vinícius, com a reforma certificada você garante a segunda vida da sua máquina, você tem opções de proteção estendida, tá? Você tem opções diferenciadas de financiamento e vai maximizar o retorno do seu investimento e a eficiência dos custos operacionais, tá? Além disso, você tem, obviamente, um aumento na confiabilidade e disponibilidade do seu equipamento na frota. Bom, agora vamos abordar a questão dos custos. Como a reforma certificada CAT ajuda a reduzir custos em comparação com a substituição completa dos equipamentos, Thiago? Ótima pergunta, Vinícius. A reforma certificada é a melhor solução que nós temos hoje em relação custo-benefício. Por quê? Como a gente foi falado anteriormente, a reforma certificada deixa seja o componente ou a máquina em situação de nova, produzindo e tendo a mesma disponibilidade de uma máquina nova, porém por uma fração do custo da máquina nova. Como que isso é possível? Todas as vezes que nós fazemos as reformas, a gente utiliza o guia de reutilização Caterpillar, que garante a gente poder reutilizar peças, inclusive dando garantia, sem precisar trocar todas as peças. E por conta disso a gente consegue fazer o componente ou a máquina ter uma segunda vida útil com a mesma produtividade, porém com custo bem menor do que a aquisição, seja do componente ou de uma máquina nova. E Alexis, sabemos que qualidade é crucial. Como o nosso ouvinte pode ter certeza da qualidade do trabalho realizado durante a reforma certificada CAT? Perfeito, Vinícius. A qualidade é uma prioridade aqui pra gente da Sotrec, tá? E o primeiro ponto que eu queria frisar é o seguinte: não custa lembrar que a gente usa somente peças 100% genuínas Caterpillar, o que de cara já vai te garantir uma qualidade superior em qualquer situação. Depois, a gente conta com um corpo técnico e uma mão de obra muito treinada e qualificada, tá? E no fim das contas você vai ter uma verdadeira reconstrução de componente ou sistema nos mínimos detalhes, que vai te garantir total qualidade e confiança no seu equipamento. É ótimo saber que o serviço traz benefícios tanto financeiro quanto de desempenho. Tem algo mais que torna ele especial, Thiago? Sem dúvida, Vinícius. Além desses benefícios que a gente já citou, que é o benefício financeiro e o benefício de desempenho do equipamento, da garantia, da disponibilidade, a reforma certificada, as reformas de modo geral, elas têm um grande compromisso com a sustentabilidade. Porque durante o processo de reforma, a gente tem uma redução do consumo de energia, uma redução do consumo de água e também uma redução de utilização de espaço nos aterros sanitários. Isso é possível exatamente porque a gente reutiliza muitas das peças que são passíveis de reutilidade dentro da reforma. Ou seja, a gente consegue reduzir os danos ao meio ambiente. E nós podemos trazer casos de equipamentos que passaram pela reforma certificada? Claro, Vinícius. Temos alguns casos de sucesso de reformas que realizamos dentro da Sotrec. A gente pode começar por uma reforma que a gente fez uma carregadeira subterrânea, modelo R1900, ano 2019, que foi realizada na filial de Aparecida de Goiânia. Foi um processo completo de revitalização, executado ao longo de 5 meses, incluindo a recuperação do chassi desse equipamento. Ou seja, o equipamento saiu em condições de operação assim como ele saiu de fábrica. Nossa, é incrível como acontece essa transformação, não é mesmo? Sim, Vinícius. A gente também teve um caso bastante interessante na filial de Salvador, na Bahia, que foi a reconstrução de uma 12K, né? Essa máquina foi fabricada em 2018, tá? E o equipamento passou pelo processo de reconstrução ao longo de 4 meses, tá? Então, isso aí mostra que uma variedade de equipamentos e, independente da sua idade, proporciona um desempenho otimizado e confiável. Pelo que você falou até agora, eu só vejo vantagens nessa transformação. Sim, Vinícius. A gente poderia ficar aqui falando de vários e vários casos, né? Mas vou trazer esse último caso aqui para fechar, que é de uma carregadeira subterrânea, uma R1700, que também foi feita em Salvador, tá? É muito interessante a reforma dessas carregadeiras, porque se tratar de uma operação bastante severa que elas operam, elas chegam numa condição muito ruim para a reforma, e quando você compara o antes e depois dessa máquina, é muito notável a melhoria, e com o equipamento já bastante usado, ele sai com aparência e condição de equipamento novo, tá? Então mais um caso de uma máquina, uma carregadeira subterrânea, máquina também de 2009, já com uns bons anos de uso, e tá aí, operando, saiu
completamente renovada e dando toda a disponibilidade, a entrega, a necessidade que o cliente precisa. Mais um caso que só comprova os benefícios da reforma certificada. Vinícius, um outro ponto ainda de um grande diferencial sobre a reforma certificada é a possibilidade de a gente incrementar garantias estendidas, proteção estendida ao equipamento reformado, que pode ir até 60 meses ou 10 mil horas. Ou seja, imagina, você faz uma reforma e você tem uma garantia de 5 anos nesse equipamento. É algo totalmente diferenciado no mercado. Incrível. Bom, garantias e proteção de excelência. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas para finalizar este episódio super rico, qual é a mensagem principal que vocês gostariam de transmitir para os nossos ouvintes que estão considerando a reforma certificada CAT para os seus equipamentos? Vinícius, a mensagem principal é: as reformas certificadas são uma excelente opção para a gente trazer um equipamento ou componente que chegou ao final da primeira vida útil de novo para a operação, garantindo a mesma produtividade, a mesma disponibilidade, com uma redução no custo de operação, porque a gente vai estar fazendo uma reforma abaixo do valor do equipamento novo e garantindo sustentabilidade, gente, que é uma mensagem que eu acho que hoje em dia é super importante para todas as empresas. Excelente! Muito obrigado, Alexis e Thiago, por compartilhar suas valiosas informações aqui no Sotrec na Escuta. Obrigado, Vinícius. Espero ter contribuído bastante sobre a discussão do tema e conte com a gente sempre que precisar nos esclarecimentos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Chaya. Foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto tão relevante, tão importante para as operações, né? E, pessoal, tendo qualquer dúvida, tendo interesse sobre esse produto, sobre essa opção, procure o seu consultor Sotrec. Ele com certeza vai poder te mostrar qual que é a melhor opção para a sua operação. E para falar com a Sotrec e ter uma cotação para a reforma do seu equipamento, é só entrar em contato com o time de especialistas da Sotrec no WhatsApp 11 3003 1920. 11 3003 1920. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, por acompanhar o bate-papo sobre a reforma certificada e seus benefícios. É a melhor maneira de transformar seus equipamentos antigos em ativos poderosos e totalmente renovados. Até o próximo episódio!